Bom dia! Domingou! Chegou o melhor dia da semana, dia de descansar o corpo e a mente assistindo às notícias do campo. Seja muito bem-vindo, viu? Vamos ver o que é destaque hoje. Você gosta de vinho? Então você vai adorar conhecer uma vinícola aqui de Brasília que fica no centro da cidade, pertinho. E continua a proibição de eventos com aves aqui no Distrito Federal. A medida é para evitar a disseminação da gripe aviária, já que tem alguns casos aqui no país. E tem receita, viu, para você fazer nesse domingão. O cantor Robson Mota vai nos ensinar a fazer essa costelinha de porco com mandioca que, olha, é de dar água na boca, você não pode perder. Eu sou Narla Guiar e o Agro Record está no ar. O friozinho chegou de vez e algumas bebidas combinam demais com esse clima. Uma delas é o vinho. Você sabia que aqui no DF nós temos ótimas vinícolas e uma delas fica bem no meio da cidade, bem pertinho da gente? Pois é, a Maíra Guedes foi lá e traz todos os detalhes pra gente. Verdes, roxas, parrudas ou menorzinhas. Seja qual for a cor ou tamanho, os cachos de uva no pé têm sua beleza. O cultivo da uva tem duas finalidades: produção de suco e de vinho e o consumo in natura. Apesar de mais comuns no sul do país, as uvas encontraram condições favoráveis aqui no Cerrado. O ambiente aqui da altitude e a questão das estações muito bem definidas se torna favorável para a produção de uvas e de frutas em geral, né? Com oscilações entre altas e baixas temperaturas em um mesmo dia, Brasília se tornou o lugar ideal para o cultivo de algumas uvas específicas, as chamadas viníferas, ou seja, aquelas ideais para a produção de vinho. A questão da amplitude térmica é um fator, a questão das estações do ano bem definidas, com a seca bem caracterizado, é um fator que melhora, proporciona um ganho qualitativo na produção. E a questão do manejo de solo, que a gente tem que fazer a correção, né? Então, o aspecto ambiental, a questão da altitude, a questão da luminosidade excelente e essas estações bem definidas são fatores que favorecem bastante a produção de uvas. Exemplo que deu certo é esta vinícola no Lago Norte. É a única do DF localizada em área urbana. Marcos é vitivinicultor, profissional que planta uva e faz vinho. Ele é o responsável pelo espaço que começou como um hobby de família. A história começa com o meu pai no ano de 2010. Ele teve notícias de uma técnica que estava se desenvolvendo no sul de Minas, chamada dupla poda, que viabilizava, tornava possível produzir uvas de vinificação aqui na nossa região. Então, munido desse desejo de ter um vinho brasiliense, ele foi atrás de profissionais que pudessem assessorá-lo, trouxe uma pessoa que veio de São Paulo e implantou o seu parreiral aqui naquela época. O tempo foi passando, ele foi fazendo o seu vinho tradicional de garrafão, o vinho colonial do sul do Brasil, até ter um problema de saúde, não pôde mais conduzir quando eu assumi. E me apaixonei por esse ofício, por essa atividade. Conheci um enólogo, uma pessoa que tinha feito formação em enologia, tinha experiência pregressa, trabalhado em grandes vinícolas. Propus o desafio a ele em fazer um vinho aqui do Lago Norte e ele aceitou e começamos a vinificar, conseguimos produzir um vinho bastante interessante, as pessoas estão gostando muito. Comecei a oferecer passeios enoturísticos, para que as pessoas pudessem conhecer as técnicas de viticultura, como se faz o vinho. Fomos evoluindo, né? A demanda pela alimentação aconteceu, agora já temos também restaurante, de modo que agora o Vinhedo Lacustre hoje é um pequeno complexo de enocultura. Tudo aquilo que tem a ver com o vinho acontece aqui. A vontade de crescer foi tanta que o cultivo de uva para consumo próprio virou negócio. Do pé, então, as uvas vão para a prensagem, fermentação, maturação e, finalmente, para o envase. Hoje a plantação é aberta ao público.
Os visitantes conhecem todas as etapas, desde a colheita até a produção do vinho nos barris de carvalho. O público passa pelo mirante, onde tem uma visão geral da plantação e também do Lago Paranoá. E claro, o passeio não poderia terminar de outra forma. Tem degustação do vinho produzido ali mesmo, na propriedade. Nós temos uma produção ainda artesanal. Eu utilizo equipamentos que eu herdei do meu pai, com outros que eu comprei, vieram da Serra Gaúcha. E com a supervisão do enólogo, a gente consegue fazer ainda muito manualmente, né? Por exemplo, o envase é todo manual, a parte de prensagem ela utiliza máquinas mais simplificadas. A produção ela é artesanal, mas tem um certo valor nisso, né? Como a uva, a viticultura, ela tem essa coisa do trato manual, do cuidado individual do ser humano, do contato mesmo com a planta e posteriormente com a vinificação. Isso, em certa maneira, agrega valor ao produto, as pessoas acham interessante, de modo que elas também podem participar, elas tocam, manuseiam, faz parte do passeio turístico. Geralmente o cálculo que se faz aqui no Cerrado é o seguinte: para cada hectare plantado é possível fazer a colheita de até 8 toneladas de uva por ano. Esse quantitativo para indústrias como essa daqui, que produzem de forma artesanal, é suficiente para 4.000 litros de vinho, ou seja, 5.000 garrafas como essas daqui. Mas para chegar nesse ponto é preciso planejar. Para as videiras produzirem um fruto de qualidade, são pelo menos 5 anos de investimento na plantação. Só depois disso é que as uvas estarão prontas para serem transformadas em vinho. Um processo que também leva tempo, pelo menos 1 ano. Não dá para criar atividade do zero, assim. Você vai ter que fazer um investimento pesado na parte de correção de solo, na parte de estrutura, qualificação de mão de obra, o apelo técnico mesmo, de você fazer as podas, indução de poda e controle fitossanitário. Então é uma atividade trabalhosa, mas que rende frutos, né? Segundo a Emater, o DF possui 55 produtores de uva em uma área total de quase 90.000 hectares. A Emater tem o papel de prestar assistência técnica, né, e auxiliar nessas tomadas de decisão. Tem o papel também de fazer a parte de extensão rural, que é a educação continuada, né? De você qualificar o produtor, qualificar o trabalhador, apresentar opções de melhor fazer, as opções de técnica de produção, né? Vai passar pelo uso de fertilizantes, de poda. Então a gente dá essa assessoria, esse suporte para o produtor e tira dúvida, e, enfim, é um trabalho amplo. A plantação de sorgo ficou entre as 3 maiores aqui no DF, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA, que foi divulgado pelo IBGE. No ranking ficaram também o milho e a soja. Desses cereais aí saem muita nutrição para o rebanho do seu João Carlos. Há 41 anos, ele produz diferentes culturas na região do Padef, em Planaltina. Mas nunca deixa faltar um pedacinho de terra para plantar o sorgo. A gente comercializa aí na cooperativa, ou senão na fábrica de ração, e um pouco a gente usa na propriedade para o gado de leite. Ele tem 70% da proteína do milho, no caso. Então, ele não é tão bom quanto o milho, né? Mas ele ajuda no custo, que diminui o custo da ração, e ele tapeia um pouquinho o milho. Este tipo de cereal teve origem na África e em parte da Ásia, mas só no final do século passado começou a ganhar destaque como alternativa ao milho. No Brasil, hoje são cultivados 4 tipos de sorgo: o forrageiro, sacarino, vassoura e o granífero, que é o mais comum tanto para alimentação humana quanto para animais. Um
novo levantamento do IBGE mostra que o interesse na produção de sorgo aqui no DF tem aumentado nos últimos anos. Só em 2023 foram 73 mil toneladas colhidas aqui na capital, em uma área total de mais de 11 mil hectares. Se tornou uma alternativa para o produtor. Como precisa pouca chuva, ele pode fazer o fechamento do plantio da safrinha com o sorgo, obtendo uma rentabilidade muito boa, uma vez que o sorgo tem a mesma utilização do milho para o consumo animal. Com tamanha versatilidade, o sorgo vem competindo com o milho. O cereal produz uma silagem com bom nível de fibras e sustenta animais com potencial produtivo de até 18 litros de leite por dia. A vantagem do sorgo em relação ao milho é que a planta é mais tolerante a veranicos. Então, em regiões onde a chuva é menos abundante, é mais seguro cultivar o sorgo. Tem categorias para uso para alimentação humana diretamente, né? Então, o sorgo ele tem diversos aspectos nutricionais que são extremamente nutritivos, principalmente quando a gente fala da questão de não ser uma sua farinha, por exemplo, ela não contém glúten. Então, para aquela comunidade celíaca que não pode consumir glúten, é uma alternativa a ser utilizada. Ele tem diversas questões aí que também favorecem a parte do processamento da proteína. E isso, vamos dizer assim, se você comparar quem come milho e quem come sorgo, quem come sorgo não engorda tanto, né? Então, ele vamos dizer assim, tem alguns aspectos também que favorecem. Segundo a Embrapa Milho e Sorgo, a área plantada do cereal aqui no DF saiu de 9% para 18% nesta última safra. A expectativa é que essa quantidade de sorgo em campo aumente no próximo ano, já que a cultura se adapta bem ao Planalto e mais tecnologias de manejo estão sendo desenvolvidas para a cultura. Considerando o sorgo ser uma cultura que tem uma tolerância melhor aos estresses hídricos, né, ele tem crescido, expandido a sua área de produção no Brasil todo. E o DF é um reflexo disso, né? Se a gente comparar os dados aí da safra passada com a atual safra, nós tivemos um incremento aí de 100% na área de produção aí do DF. E é interessante destacar dos números do Distrito Federal, é que aí nós temos as melhores produtividades de sorgo do Brasil. A maior produtividade de sorgo, média, é aí no Distrito Federal. E a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu essa semana com o ministro do Desenvolvimento Agropecuário, Paulo Teixeira, para debater o Plano Safra 2023, que será lançado na semana que vem. Eu acompanhei e trago os detalhes para você. Essa foi a primeira vez que o ministro do Desenvolvimento Agropecuário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, se reuniu com parlamentares da Frente Agropecuária. No encontro, apesar de não revelar números, afirmou que o país terá o Plano Safra mais robusto da história. Eu não vou adiantar o valor, já que quem vai anunciar o Plano Safra é o presidente Lula e a gente não pode tirar a novidade, né? E ele vai anunciar não só o valor do Plano Safra, como os componentes desse programa para frente. E junto conosco, no MDA, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele vai anunciar um programa de produção de máquinas, né? O chamado Mais Alimentos para a Agricultura Familiar. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer que o valor será na casa dos 100 bilhões de reais. O Plano Safra foi instituído em 2003 para fomentar a produção rural brasileira. Todos os anos, o governo federal destina verbas para investimento ou para custeio, industrialização e comercialização dos produtos agrícolas. É o maior incentivo financeiro para a área no contexto nacional. A ideia é premiar produções verdes com acesso a financiamentos e menores taxas de juros. E ainda incentivar a produção de alimentos que vão para a mesa do consumidor, como arroz, feijão, hortaliças. A ideia é que essas boas práticas sejam premiadas com taxa de juros menores. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, disse que os parlamentares apresentaram ao ministro as demandas do setor
e que, apesar de ter divergência ideológica com o governo, o foco é trabalhar em parceria para beneficiar o setor. O objetivo dessas reuniões que a gente faz com os ministros aqui é buscar convergências. Quais são essas convergências e, principalmente, até que ponto a gente pode ir para beneficiar os nossos produtores e fazer com que a agropecuária brasileira não seja prejudicada. E algumas fazendas estão se destacando aqui no DF após aderirem a práticas sustentáveis na redução de impactos no meio ambiente e dos custos. A Cris Otaviano foi visitar um desses espaços e mostra pra gente. Hoje o nosso passeio é na propriedade Entre Rios, Guzerá da capital, na região do Padef. Por aqui se planta soja, trigo, feijão e milho. Na propriedade também é feito melhoramento genético da raça Guzerá, com um diferencial. Nestas terras, com criação de gado e plantação, a produção é sustentável, com foco na preservação do meio ambiente, redução de custos para o produtor e aumento da produtividade. Quanta beleza nestes campos! Vamos contar algumas das técnicas utilizadas por aqui, que incluem compostagem enriquecida com pó de rocha, quando restos orgânicos de lixo e plantas recebem química e viram um bom adubo. E quando, através de biofertilizantes, se inclui bactérias no solo para melhorar a qualidade da terra onde serão colocadas sementes e mudas. Com o solo saudável, dá para fazer rotação deste solo. A cada estação, um tipo de cultura é trabalhada nesta área da fazenda. E agora acontece a safrinha do milho, que está entre a safra de soja e o período de pastagem do gado. Depois de colhidas as espigas nesta plantação, o gado vai se alimentar nesta área com o resto das plantas. Uma maneira de aproveitar de tudo que a terra dá. O fato da gente ter o milho nessa altura e nessa época do ano já é um desses cuidados de sustentabilidade aqui na fazenda. Isso aqui é o que a gente chama de safrinha de milho, você estava me mostrando. Se a gente puder pegar uma espiga de milho dessas para mostrar o tempo dela e explicar para a gente esse período em que se planta milho aqui e o porquê que se faz esse cultivo, pensando na questão de sustentabilidade. Bom, isso aqui é uma área de sequeiro da fazenda, a gente plantou soja aqui, foi colhida a soja, agora entrou com milho e assim que a gente colher o milho, na sequência vai vir um gado aqui. Então o gado ele complementa esse ciclo, porque ao contrário do que às vezes algumas pessoas que não usam pecuária junto, tem que o gado vai pisotear a área, o que vai compactar o solo, de forma alguma. O gado ele vai ajudar a reciclar a palha de milho que vai ficar, a urina do gado, as fezes, ajudam no controle de pragas de solo. Então, com isso, a gente garante uma lavoura que todo ano ela é regenerativa. Todos os anos ela vem com força e consegue passar bem períodos de seca, de tudo. Por exemplo, aqui a gente tem uma espiga de milho, a gente já colheu para fazer silo, e essa parte do milho aqui vai secar para que a gente possa colher grão mais tarde, e aí depois entra o gado nessa área da fazenda. Aqui uma outra artimanha garante a engorda do gado mesmo no tempo da seca. Junto com a safrinha do milho é plantado braquiárias. O mato é um bom alimento para o gado e garante raízes no solo, enriquecendo a qualidade da terra, mesmo quando os grãos da plantação já tiverem sido colhidos. É um sistema integrado, né? Aqui essa safrinha de milho foi plantada associada com braquiária. Ela vem para melhorar o sistema, né? Então, para a próxima safra, quando eu for plantar, eu vou ter uma condição de solo, de massa, de vegetação muito boa para fazer um sistema de plantio direto. A braquiária emite muita raiz e permite que o solo, vamos dizer assim, afroche mais o solo e dê condições boas para a próxima lavoura, né? Então é isso que a gente busca fazendo esse sistema integrado. As árvores que você vê agora foram plantadas há 10 anos. O que se faz nesta área é cultivo de mogno. A madeira será retirada e vendida em tempo oportuno. Por enquanto, a sombra garante conforto para o gado e um pasto rico e produtivo.
Este tipo de trabalho tem um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que também é uma prática sustentável. Que a gente tem um ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, tá certo? Que a gente acrescenta mais uma letra no que a gente tinha visto anteriormente, que era o ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente ter mais culturas na mesma área da fazenda, para com isso melhorar a rentabilidade. Então, isso aqui foi implantado, era um pasto, a gente trabalhou com lavoura, implantou a parte de floresta, no caso aqui com mogno africano, e depois de 2 anos, 3 anos, para a parte de lavoura, e aí fica só pecuária e floresta. Então, aqui a gente está com um plantio de 10 anos de mogno, onde você consegue trazer mais um fator para o sistema produtivo da fazenda, no caso a floresta, onde a gente vai ter no final a madeira como subproduto, o que você melhora a rentabilidade. Quando o pasto passa pelo cuidado de recuperação com as técnicas aplicadas aqui na Fazenda Entre Rios, ele ganha em qualidade. É o que a gente acompanha agora com a criação da especialidade da fazenda, o gado gozerá. O gozerá também é resultado de uma trilha de respeito e sustentabilidade. A criação do gado por aqui é feita com cuidado quanto ao manejo dos animais, alimentação e, claro, melhoramento genético, que garante animais que têm uma engorda mais rápida, preservando recursos do meio ambiente e poupando custo para o produtor. Não adianta eu pegar um animal de 40 anos atrás e dar a melhor ração para ele hoje, que ele não vai atingir o peso de abate, o acabamento que ele precisa na idade que ele precisa. Essa evolução acontece junta. Então, fazendas como essa nossa, onde a gente trabalha com genética, a gente está atuando diretamente num dos tripés da cadeia, onde você vai melhorar a qualidade dos animais e eles vão conseguir responder melhor à alimentação, encurtando a idade de abate e melhorando a rentabilidade do produtor. A Fazenda Entre Rios coloca à prova que quem cultiva no DF também cuida dos recursos disponíveis no Cerrado. Por aqui, a cada dia, fica mais forte a ideia de que quem cria, cuida. As plantações modernas são sustentáveis. Sem dúvida, você reduz a pressão de abertura de novas áreas, porque como eu vou ter um animal por menos tempo no pasto, se você pega 40 anos atrás, você estava falando de matar um boi com 5 anos. Hoje você fala matar um boi com 24 meses, algumas fazendas 30 e outras 21 meses já. E essa idade vai reduzindo. Quando você reduz a idade de abate, você reduz a pressão de abertura de novas áreas. Você melhora a rentabilidade do produtor porque ele melhora o giro dele dentro da propriedade. Ele precisa de menos animais para produzir a mesma quantidade de arrobas por ano. E, com isso, o meio ambiente agradece. Você vê a prática, o sistema funcionando com a sustentabilidade até pela questão financeira. Isso dá um reflexo muito forte. Tá? Você consegue manter seus índices de produtividade ou até melhorar num custo mais baixo. E num sistema resiliente onde cada ano vai só melhorando. Tá? Então, é isso que a gente procura fazer aqui na Fazenda, é isso que a gente vem observando, aumentando bastante no Brasil. Tá? Tanto agricultores como pecuaristas caminhando para esse sentido de uma agricultura, de uma lavoura mais regenerativa. É isso, gente. A produção verde, ela traz benefícios para todo mundo. E a gente viu o ministro Paulo Teixeira falando, né, que nos próximos meses aí, com a divulgação do Plano Safra, quem produzir de forma sustentável vai ter mais benefícios ainda. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui no nosso telão, com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima registrada hoje, 11 graus. Tá frio, hein, gente? Tá muito frio. A máxima não passa dos 25 e a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 85%. Não tem previsão de chuva, céu azulzinho para você aproveitar neste domingo. E para você que gosta de torresmo, eu adoro. Tem um festival dedicado a esse petisco acontecendo aqui na cidade. E quem conta pra gente é o Tatuzinho. Para
você que está assistindo o Agro Record, hoje a matéria é para lá de especial. Nós vamos falar de algo que encanta a todos os brasileiros. O torresmo, isso mesmo, a carne suína. E por isso, está acontecendo em Brasília um festival de torresmo, onde há de tudo um pouco do porco. Isso. Aqui nessa mesa, por exemplo, a gente já dá para ver, olha só, um pouquinho dessa especialidade, que é a carne de porco. Aqui tem costela suína, aqui tem baião, tem arroz carreteiro, tem feijão tropeiro, tem a famosa pururuca, tem também o torresmo, que é o tradicional, e pratos acompanhados aí, que fazem toda a diferença neste festival de torresmo que chega a Brasília. Aliás, esse festival já rodou várias capitais, cidades brasileiras e, lógico, ele vem beneficiando a muitas pessoas, principalmente os amantes, os apaixonados pela carne de porco. Só para ter uma base, por exemplo, a gente vai dar um giro aqui. Olha só, aqui a gente já entra, já dá para ver, olha só, as especialidades. Aqui são vários pratos feitos à base do porco e que vem realmente encantando a todos. O Ada tá aqui, que é o chefe de cozinha. Ada, me fala uma coisa, Festival do Torresmo, já rodou várias cidades, capitais, atingiu um público muito grande e agora chega a Brasília com todo o seu encanto, é isso mesmo? Exatamente, chegamos finalmente aqui no Distrito Federal mostrando o que há de melhor e mais saboroso de torresmo e proteína suína para vocês. Hein? Aqui, por exemplo, Ada, só pra gente mostrar, aqui a gente tem o quê? Nesses 3 tachos aqui. Nossa, só de ver já tá dando aquela água na boca. E são releituras dos clássicos brasileiros. Tem um feijão tropeiro maravilhoso, que tem aquele pernilzinho desfiado no meio. Baião de 2, que é feito com charque suíno. E tem um arroz carreteiro, que também leva uma carninha suína desfiada. Agora, Adam, de tudo, a gente sabe que são vários aqui, vários quiosques, tem os trailers, né, os food truck. O que a gente pode encontrar de típico em cada local desse? Então nós temos uma variedade grande, o evento foi pensado para a família, para atender desde a criança com uma batata frita, um churros, um crepe. Nós temos costela fogo de chão que atrai o papai para tomar com aquele chopp gelado, um torresmão para a vovó. Então, enfim, tem uma variedade imensa, hambúrgueres, tem até torresmo de frango, hein? Ó, novidade, isso aí é diferente para você provar, hein? Uma coisada, carne suína, carne de porco no popular, é vida? É vida, não dá pra viver sem ela. Eu tô salivando só de lembrar. O chefe de cozinha, que aliás tem uma rede de restaurante, e esse festival, gente, interessante dele, Ada, obrigado, ele surgiu lá na Moca, na capital paulista. Aqui, por exemplo, só de ver, olha só isso aqui, gente. Olha só esse porco no rolete pra você que tá acompanhando a nossa programação. Edu, me fala uma coisa, eu sei que ficar perto de um porco desse, a boca da gente não adianta, é algo natural. Pra quem gosta de carne de porco, é de salivar, né? Ainda mais eu que gosto um pouquinho de comer, né? Então, é o festival pra família, né? A gente brinca que tem de tudo um porco, literalmente, né? Então, a estrela do festival é o torresmo, mas a gente tem uma diversidade gastronômica muito grande. Então, a gente atende tanto o visual quanto no paladar. E esse festival interessante dele, que a gente, ao girarmos um pouco, por exemplo, é uma estrutura gigantesca que vocês chegam aqui a Brasília com esse diferencial. E olha, vou falar por experiência, Brasília não é tão amante do porco, mas eu vou te falar, faltava um festival desse aqui, viu? Ah, a gente veio quebrar esse conceito aí e mostrar um pouquinho do que tem de melhor da carne suína, respeitando todos os públicos, vindo pra cá com família, criança, senhor, senhora, cachorro, periquito, galinha e gato, só não traz o porquinho, senão a gente frita. Agora me fala uma coisa, ele acontece, quantos dias pra acontecer? E sempre que horário é que horário? Fala pro pessoal pra gente fazer um serviço pra quem tá em casa assistindo aqui o Agro Record. Confiando muito em Brasília, a gente vai ficar 2 semanas. Poucos lugares a gente faz isso. Então nós vamos ficar 2 semanas aqui no Boulevard Shopping, de quinta a domingo nessa semana e semana que vem também de quinta a domingo. Então o público que quiser chegar aqui, que gosta de carne de porco, e além disso, então, só não tem carne de porco, tem frango, tem tudo um pouco, né? Tem, exatamente. E a entrada é gratuita, pode vir meio-dia, 1, 2, às 4, às 8, até às 10 da noite, tudo feito fresquinho na hora pra vocês. A especialidade do festival é o torresmo, mas a gente tem hambúrguer, crepe, churros, enfim, batata frita para criança, enfim, uma diversidade gastronômica para todo mundo curtir. 2 finais de semana diferentes aqui em Brasília. Aí, tá feito o convite, o Edu, que é o organizador e idealizador desse evento, Festival do Torresmo, é só chegar aqui no estacionamento desse shopping que fica no finalzinho da Asa Norte, na nossa região administrativa do Plano Piloto. E olha, gente, degustar, apreciar. Veja só isso aqui, gente, é algo fenomenal. Esse tanto de, olha, não tem só carne de porco não, tem frango, tem hambúrguer à base de torresmo, tem de tudo um pouco. É só chegar aqui na nossa querida capital, Festival do Torresmo.
Eita, que delícia, tá chegando perto da hora do almoço, né? Como o torresmo é delicioso. Gente, vocês viram aí nas imagens, né? Não tem só torresmo, tem muita opção para você conferir, para você experimentar, para você degustar. Lembrando que nessa primeira temporada só vai até hoje, mas na semana que vem tem também, do dia 29 até o dia 2 de julho. E aí tá o Instagram, caso você queira mais informações, é o @torresmofest. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as medidas do governo do Distrito Federal para evitar a disseminação da gripe aviária. Eu volto em alguns minutos. AgroRecord de volta. A Secretaria de Agricultura prorrogou o prazo para a proibição de uso de aves em eventos aqui no Distrito Federal. A medida já havia sido tomada em março e agora o prazo é indeterminado. E sobre esse assunto, eu converso hoje com o secretário executivo de Agricultura da SEAGRE-DF, Rafael Borges Bueno. Rafael, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de levar informação para toda a população do Distrito Federal em torno. Com certeza. Esse assunto está em alta, né? Se fala muito sobre a gripe aviária. Por que essa medida de prorrogar a proibição de uso de aves em eventos aqui no DF, ela é importante? Por que ela acontece já que a gente não tem casos no DF? Isso. Hoje nós já temos casos no Brasil, né? Já ocorrências no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, agora na Bahia também. E é importante como uma medida preventiva. Sim. O Distrito Federal, ele tem na produção, principalmente de aves de corte, boa parte do PIB agropecuário. Né? E nos nossos mercados que nós trabalhamos com essas aves, a exportação da carne dessas aves, é um mercado rígido, que é o mercado asiático, é o mercado também ali do Oriente Médio. Então, é um mercado que ele traz muitas divisas para o Distrito Federal, gera muito emprego, traz muita receita em termos até de arrecadação de impostos. Então, nós precisamos preservar ao máximo, obviamente, olhando também para os pequenos criadores, criadores de ovos, criadores de genética. Então, a preocupação da Secretaria de Agricultura neste momento é preservar todos aqueles que produzem, tanto os produtores, o mercado, quanto também os seus plantéis. Até porque, se eu não estiver enganada, 70% das aves, né, que são produzidas aqui no DF são exportadas. E eu queria te perguntar o seguinte, já tem algum prejuízo na exportação ou não? Tudo acontece normalmente até o momento? Então, até o momento não houveram nenhum prejuízo, não houve, na verdade, nenhum prejuízo para as exportações ou comércios de ovos, ou mesmo o comércio interno da carne do frango, né? É importante salientar para a população que, nesse momento, não há motivos para alardes, mas sim para que a gente tenha atenção e um cuidado redobrado para que a cautela ela possa ser um motivo de mitigação do risco. Ou seja, a gente reduzindo esse risco, com certeza nós vamos passar de uma forma mais rápida e com menor impacto nessa crise. As aves, até o momento que foram detectadas, são aves silvestres, em sua grande maioria são aves migratórias. Todas essas informações estão disponíveis à população em um portal que foi feito pelo Ministério da Agricultura apenas para a influenza aviária e está disponível. No Distrito Federal houve um caso suspeito, foi identificado, mas não era isso, já foi descartado. Era um animal que ele apresentava alguns sintomas, mas quando foram feitos os testes laboratoriais, ele foi descartado e não tinha correlação alguma com a influenza aviária. Que bom. Agora, além dessa medida da Secretaria de Agricultura, o produtor também pode tomar algumas medidas ali na sua propriedade para evitar a disseminação dessa doença e que essa doença chegue aqui no DF? Sim, com certeza. É importante a gente salientar que a transmissão da influenza aviária, ela se dá em dois aspectos. O primeiro é o contato entre aves, contato com a secreção. O segundo é a água que esses animais estão fazendo a bebida. Então, para evitar o contato entre animais, o contato com a secreção, nós recomendamos que os animais que são criados soltos em seus quintais, ali
no lote, enfim, na chácara, na fazenda, esses animais sejam recolhidos para um ambiente telado, um ambiente fechado, onde nós consigamos evitar o acesso de aves silvestres a esses animais domésticos. O outro ponto seria em relação à água de bebida desses animais, que seja tratado com hipoclorito de sódio, seja lavado esses bebedouros e se evite que os animais tenham acesso a aguadas naturais, né? Lagos, barragens, córregos. Por quê? As aves silvestres, elas procuram essa localidade, esses pontos de bebida de água, para se nutrir. E aqui o Distrito Federal, ele está sob uma rota. Apesar da espécie que migra sobre o Distrito Federal não ser identificada ainda no Brasil como uma das com a patogenicidade, é uma rota migratória. Então, nós precisamos estar alertas, atenciosos a essas medidas. As pessoas, a gente não tem casos no DF, mas já tem casos no país. Só para a gente esclarecer, deixar essa informação aí bem clara, ninguém precisa ter medo de consumir a carne, muito menos de ter contato com as aves. Justamente, as aves, em especial as aves domésticas, nesse momento não se tem nenhuma restrição quanto ao contato com elas, ou o consumo de seus ovos, ou o consumo de sua carne. O que nós recomendamos, sim, evitar o contato com as aves silvestres, né? E também adotar essas medidas de prevenção. Mas, no momento, não há nenhum motivo para que as pessoas tenham alarde. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos aqui no Agro Record e até uma próxima. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Obrigada. Depois do intervalo tem música e receita. Quer aprender a fazer uma costelinha com mandioca que derrete na boca? Então fica aí. Finalmente chegou a hora mais gostosa do nosso Agro Record. É isso mesmo, a hora da receita e, claro, acompanhada de muita música boa. A Natália Bittencourt foi conversar com o Robson Mota. E ele fez uma costelinha de porco com mandioca que, olha, é de dar água na boca. Oi, gente! Mais um domingão com muita música boa e também aquela comida deliciosa. E, claro, muito sertanejo também. Hoje aqui no Rancho Moreira, em Ceilândia. Tô agora com os irmãos Mota. Prazer estar com vocês. E eu já vou fazer o seguinte, eu quero começar com música. Manda música boa pra gente. Relembrando o tempo de criança, vejo o bairro onde eu me criei, o ranchinho onde eu fui nascer. Oh, maravilha! Irmãos Mota, que delícia de música. Mas hoje estamos aqui em família, né? Tem os irmãos Mota, já eles vão se apresentar para vocês. E a gente está também aqui com o Robson Mota, também sertanejo. Vem cá, Robson. Prazer estar aqui com você, viu? Graças a Deus. Agora, Robson, a gente tá aí no mês dos namorados e tem uma música aí que é uma música meio suspeita. Conta pra mim um pouquinho dessa música que você vai começar tocando aqui pra gente. O título dela já, como você falou, suspeito, Cartão de Motel. Aí todo mundo pergunta, antes que você pergunte. Isso aconteceu comigo, Robson? Não, foi com um amigo meu, viu? Sempre assim, né? Sempre com amigo, né? Cartão de Motel, sempre com um amigo. Canta pra gente, Vamos manda. ver. Segura. Sei que já é tarde, mas ainda estou na rua. Aqui no bar da esquina eu ia, saudade sua. Eita, gente, eu já vi que o talento aqui tá no sangue, rapaz. Agora, venha cá. Venha cá, seu Zé, seu Chico, Robson. Vamos apresentar aqui pro pessoal de casa essa família linda. Olha, nós somos de Minas Gerais. Um abraço para todos os mineiros, especial o pessoal de Minas, né, pai? Lá de Patos de Minas. Eu sou o Robson, ali seu Chico Mota e seu Zé Antônio. E o negócio aqui tá em família, como a Tati falou. Gente, ó, eles são irmãos, né, seu Zé, seu Chico. E vocês cantam há quantos anos? Tem aproximadamente 60 anos. É muito tempo. Porque eu já tenho um pouco a mais de 60, o Zé Antônio é mais velho que eu, então aproximadamente 60, né? E esse amor pela música veio desde novinho, seu Zé? Desde criança, nós nascemos quase que cantando, né? Foi criado lá na área rural, então a gente vivia, corre para aqui, corre para ali e sempre cantando, né? Mas dupla mesmo assim, chegou depois já
com a idadezinha maior, né? Mas fazer dupla mesmo assim em apresentar foi a partir dos anos 70. Vocês viram aí, né, gente? Talento aqui é o que não falta, tem de sobra. Obrigada, viu, seu Zé? Obrigada, seu Chico. Agora, a gente vai continuar conversando aqui, né, Robson? Porque o Robson, depois de contar um pouquinho mais pra gente sobre a carreira e tudo mais, vai também ali colocar a mão na massa, né? Isso, eu tô fazendo ali pra galera uma costelinha de porco à mineira. Top demais da conta. Eita, gente, o fogo já tá ali queimando. E agora o papo continua entre eu e o Robson aqui. Ô Robson, que legal ver a sua família junto. Você tava me falando aqui, me contando aqui nos bastidores da primeira música que você tocou com seu pai na época, seu tio, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu particularmente, eu acho que minha família inteira é muito fã do Zé Rico. Nossa, até do Zé Rico, né? E foi do Zé Rico, Duas Camisas, que eu acho que todo mundo conhece. Um pedacinho mais ou menos assim. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Agora, você tá ali na família de músicos, né? Desde quando que eles começaram a te treinar? Ou você mesmo que virou e falou, é isso que eu quero? Como que foi? Conta pra gente aqui, desde o início. A minha família, tanto do lado dos Mota e dos Arruda, também um beijão pra todo o pessoal dos Arruda, que é a dona da minha mãe, né? É toda musical. Eu tenho tias minhas que cantam em dueto, tenho o meu pai e meu tio que é dupla, todo musical. Então foi uma coisa assim, natural. Quando me vi, como você falou, já me vi cantando. Meu pai percebeu, já logo catou na mão e já levou para Sulia, para as festas de pessoas que também têm esse hábito lá em Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais, toda a galera de Patos, um beijão. Lá no Areado, né, na Pindaíbas, Firmes, que é a nossa localidade, onde a minha avó nasceu, meu avô e tal. Aí já começou a levar para aqueles eventos ali, de lá para cá, os cabelos embranqueados, eu tô aí. Você acompanhava o pai e o tio nos shows? Claro, sempre. Agora, tem uma curiosidade, você tava falando aqui da dupla, hoje você canta sozinho, mas qual que era o nome da dupla? Porque, gente, é um nome diferente, conta pra gente diferente. aqui. Acho que o pessoal vai lembrar, era Batman e Robson. Batman e Robson, é E bem como diferente. surgiu essa ideia na época? Do nome? Você fala? Batman. O nome de batismo dele é Batman, entendeu? Aí o Rob, né? E o Robson foi um pulo, né? Faltam algumas letrinhas ali. Caramba! O meu é Júnior, José, né? Aí o Robson foi o que casou com o Batman. Não tinha como não ser o Robson, né? E aí, desde então, você adotou o Robson como nome artístico, nome né? artístico. Eu usei como dupla quase, acho que uns 10 anos e pouquinho eu usei como dupla, então não tinha como fugir, né? Todo mundo me conhecia como Robson, tá? A galera aí, os amigos, né? Aí a gente acabou continuando com a ideia do Robson. Aí eu só acrescentei o Mota também, que é bem forte. A nossa família é muito grande. Você vai ali cozinhar o que pra gente hoje? Conta. O pessoal da TV não pode sentir o cheiro, mas nossa, aqui, ó, costelinha de porco à mineira. Pra mim, o melhor prato que existe é a carne de porco. Então hoje a gente fez aqui costelinha de porco à mineira. Aí tem couve de um jeito diferente. Nós não fazemos aquela couve tradicional, você coloca água e afoga, não. A gente queima o alho com a couve picada crua e coloca o azeite ou com o óleo e afoga, né? Na verdade, você coloca a gordura quente, né? Com o alho queimado, o sal e só mexe, a couve fica crocante, a couve. Mas, ó, a gente vai ensinar tudo pro pessoal, viu? Eu quero saber se você realmente sabe cozinhar. Sei, com certeza. Ou é a mãezona ali que faz? Quem é? Eu posso dizer que eu aprendi a cantar com meu pai, meu tio e toda a galera, mas cozinhar foi com a minha mãe. Então vamos parar de conversa, porque eu já tô com fome. Vamos lá? Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal de casa costelinha mineira, com couve, feijão, arroz, saladinha e companhia. E o trem já tá cheirando, gente. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a comida aqui já tá cheirando. Que maravilha, viu? Eu amo essas pautas, viu? Essas pautas do agro. Ô, Robson, conta pro pessoal de casa o que você preparou aqui hoje. Bom, a gente fez aqui uma costelinha mineira. Ali, ó. Que bonito que tá. Realmente tá um cheiro delicioso. Uhum. Né? E essa costelinha aí, ó, foi mais ou menos o quê? Uns 3 quilos de costela, né? A banha de porco, caipira mesmo, que a gente já tinha. E sal,
a gosto, pimenta se você quiser colocar um pouquinho a gosto, o alho a gosto, entendeu? Só que aqui, no caso, como tá fritando fogão a lenha, a gente usa uma técnica, que é lá de Minas Gerais que eu aprendi, que é o seguinte, quando você tá preparando ela, para você saber, se você fosse colocar na lata, por exemplo, que vai guardar para a banha ficar branquinha e ela não perder, você usaria uma outra concha que não fosse essa furada, o fogo tá lá acontecendo lá, você vem, será que tá bom? Aí você vai, pega e joga a gordura lá. Se ela passar direto, cair na madeira e fizer ainda tem água, você tem que voltar a continuar chegando. Aí quando você olha de novo, mais ou menos já tá vermelhinho, você, agora acho que lá tá legal. Aí tu tira, joga, quando jogar e a banha ao bater lá, ela pegar fogo direto e não for até a madeira, aí não tem mais água. Gente. Aí você pode tirar e colocar na lata que não vai perder tua carne. Tem como a gente fazer esse teste aqui agora? O fogo tá um pouco baixo, né, pra gente fazer isso. Não sei se vai dar certo. Vamos ver aqui. Olha lá, aumentou o fogo, ó. Pegou um pouco. Só que eu joguei um pouco atrás, mas aqui teria que chegar um pouco mais se fosse pra colocar na lata. Mas não é o caso, a gente vai degustar hoje mesmo, né? A galera de casa tá todo mundo com vontade, com água na boca, não tá? Que delícia! E tem mais aqui, viu, gente? Aqui tem o quê? A mandioquinha, né? Que aqui não tem segredo, né? Pra colocar essa aqui tá muito boa, com certeza ela deve fazer nessa pressão aqui, no máximo 10 minutinhos ela já fica no jeito. Já tá tampando aqui. Aqui o arrozinho branco também que não pode faltar. Soltinho. Soltinho, só o ouro. Feijãozinho também. Quiabinho, mineiro, gosta de quiabo, não é mineiro de verdade, não é verdade? E aqui a gente abrindo aqui, deixa eu até colocar essa tampa aqui. A gente abrindo aqui, tem a saladinha. O pessoal mais fitness também, né? Aqui é alface. Alface com esse detalhe que a gente usa muito na cozinha mineira, que é a cebolinha, né? Cebolinha de folha. E a couve também, que como lá na costelinha, tem um segredo também. Conta o segredo da couve, gente. Anota aí o segredo da couve. A gente faz o seguinte. Ao lavar, higienizar, picar, a gente não coloca, por exemplo, o azeite, no caso que foi o azeite, lá na panela e coloca o tempero e fritar, não. A gente joga a couve aqui dentro, crua, frita o azeite com o tempero na panela e quando tiver douradinho, que vai estar o sal, o tempero lá, você coloca aqui e mexe, mistura. Aí ela tá praticamente o quê? Pré-cozida aqui, ó. A gente chama lá em Minas, ela tá matada. Você vai comer, você vai sentir que ela vai ficar um pouco crocante. Mas assim é bem melhor. Quem não experimentar, testa fazer em casa que vocês vão adorar. Não tem segredo, não. Agora, Robson, vamos comer, que é a melhor parte. Vamos. Se sintam servidos, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra você também. Mas calma, que a gente ainda vai comer. A gente tem que deixar o pessoal de casa com um pouquinho de inveja, né não? Então vamos. Agora sim, família toda reunida aqui na mesa. Tem aqui a mãezona, a esposa, o tio, o paizão, amigo. Que coisa maravilhosa, né, Robson? Não, isso aqui pra mim é uma realização de um sonho, viu? Eu quero, inclusive, agradecer, primeiramente a Deus pela oportunidade, a vocês, o pessoal da Record todo aí, né? E o meu amigo Moreira aqui, que me cedeu o espaço aqui do Rancho Moreira, um local lindo, maravilhoso. Quem quiser vir conhecer, quiser olhar nas redes sociais, Rancho Moreira, lá vocês vão gostar, o Instagram lá é bombado. Maravilha. Agora chegou a hora de experimentar aqui. Por favor, me dê a nossa nota, né? Eita, eu vou ter que dar nota, gente. Peguei aqui um pedacinho, olha. Vamos lá. Costelinha, né? Costelinha. Tá bem temperadinha. Maravilhosa, macia. Bem fritinha também, né? Gente, nota 1000, com certeza nota 1000. Obrigada de coração. Agora, olha, a gente já tá aqui com uma comida maravilhosa. Nesse domingão lindo. Nesse domingão lindo, música sertaneja. Faltou só uma coisa pra esse dia terminar do jeito que a gente gosta. Moreira, é contigo. É contigo, Moreira. Então, vai lá. Robson Mota, muito obrigada, viu, pelo seu talento na música e na comida também. Fiquei com vontade, depois eu quero experimentar aí essa costelinha, viu? Obrigada mesmo. E o Agro Record vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais às 10 da manhã. Desejo a você uma semana muito abençoada, aproveite seu domingo e até domingo que vem. Tchau!